Boa noite, Dr. Arnaud. Agradecemos desde já a amabilidade em nos receber o portal All for Lawyers no seu escritório para realizarmos esta entrevista. Como se chama o portal? Peço desculpa. All for Lawyers. Tudo para advogados. Sim, no contexto sim. Tendo em vista uma dimensão internacional. Daí já... é por isso que vocês usam o nome em inglês. Lawyers, exatamente. Sim. Soutor, queríamos começar pela sua apresentação pessoal. Dar-nos um pouco uma perspectiva da sua vida enquanto advogado, enquanto noutras áreas da sua intervenção também, política também. Gostaríamos de ter uma pequena apresentação sobre o Soutor. Naturalmente tenho muito gosto, é muito difícil, cumprimento-vos a vocês também e digo-vos o gosto que tenho de vos receber. Colega é uma colega, não é? Uma jovem colega. Ora bem, quem sou eu? Eu ontem fui ao arquivo Coimbrão entregar um texto de registro de um discurso que eu fiz no centenário da República, a convite do Presidente da Câmara aqui de Coimbra, no Salão Nobre, e o arquivo Coimbrão vai publicar isso. Mandou-me o texto para eu rever e depois tinha uma indicação de pôr quem eu sou ali. E eu cheguei lá, falei com o senhor e disse: olha, nem sei bem, porque sou advogado, eu estou inscrito, mas não advogo. Eu não sei se sabe, vai para cerca de 10 anos que eu deixei de advogar, tenho 75 anos, quando fiz 65, pus os processos sem ordem e deixei de ir aos tribunais. Bom, sou escritor, também sou escritor, tenho cerca de 30 títulos enfim, publicados, ficção, poesia, ensaio, etc. Até sobre deontologia, que tive o gosto de oferecer, mas não sou propriamente escritor, enfim, também não posso dizer que sou. Então o que é que eu sou? Também não vou dizer que sou reformado, não é? Bom, eu fui muita coisa na vida, e já agora estou-me a lembrar no que dizia o grande advogado e o grande político português, Ramada Curto, que eu ouvi falar certamente, escritor, dramaturgo, que disse assim, e eu vou parafraseá-lo: fui muita coisa na vida, dizia ele, eu também posso dizer o mesmo. Fui político, fui deputado, fui ministro, fui muita coisa, subi todos os graus da maçonaria portuguesa, fui grão-mestre do Grande Oriente Lusitano, fui presidente do Conselho Distrital da Ordem dos Advogados, fui presidente da Comissão Administrativa da Câmara Municipal de Penela a seguir ao 25 de Abril, fui revolucionário, clandestino, sou fundador do Partido Socialista. Bom, até tenho aí a ata da fundação, que é assinada em primeiro lugar por mim, visto que fui eu que presidi ao Congresso. Portanto, foi muita coisa, não é? Sou escritor, enfim, sou socialista, republicano, maçom, podemos dizer assim, fui muita coisa. E sou ainda. Mas o que verdadeiramente eu sou é advogado. E agora vou-lhe dizer porquê, como dizia o Ramada Curto. O que verdadeiramente eu sou é advogado. Porque eu sempre gostei de ser advogado. Nunca pensei em ir para a magistratura, nem sequer o poderia fazer, na altura em que eu me formei em 1959, nessa altura por razões políticas não deixavam entrar na magistratura, mas eu nunca quis entrar na magistratura, nunca quis ser mais nada senão advogado, por uma questão de algum romantismo, de algum idealismo, porque as minhas leituras e a minha ideia do advogado era, enfim, e do fundo é essa a ideia, a origem do advogado é o que defende os mais fracos, os oprimidos, enfim, contra os prepotentes, os fortes, é essa a ideia do advogado antigo, porque a advocacia surgiu assim, surgiu da necessidade de alguém que defendesse as pessoas que não têm voz. Eu tinha sentido esse espírito, não é? E portanto quis sempre ser advogado. E comecei por ser advogado. Fui advogado e realizei-me, poderei dizer assim, sem modéstia, digo com franqueza, estou a falar com franqueza, realizei-me como advogado. Porque sei, tive a consciência de que ajudei muita gente. Precisava da minha ajuda. Mas eu fui um advogado à maneira tradicional, à maneira ancestral, melhor dito. Porque recebia as pessoas no escritório, ou até às vezes em minha casa, aconselhava-as, depois seguia-lhes o processo, ia à barra defendê-las, não é? Na altura, enfim, no tempo em que eu advoguei, até deixar de advogar, o advogado era praticamente polivalente, enfim, advogava no civil, no crime, no administrativo, no trabalho, foi sobretudo civilista e criminalista. O advogado verdadeiro é o advogado do crime, o advogado da barra, não é? E, portanto, nesse sentido, eu realizei-me defendendo as causas justas. Nunca defendi uma causa que a minha consciência não fosse justa. Portanto, você pergunta-me o que é que eu sou? Sou um democrata, um português, esqueci-me de dizer isso, na verdade, mas o que eu sou essencialmente é advogado. E é por isso, e de resto,
deixei de advogar há cerca de 10 anos, como lhe disse, mas continuo a ter uma grande causa, no fundo a causa da minha vida, que é o Serviço Nacional de Saúde. Que, às vezes, sem dúvida alguma, é reconhecido como sendo o pai. Sim, sou o autor da lei. Bom, o autor da lei. E a grande causa da minha vida. E, portanto, sou advogado de defesa, ainda recentemente, tive que vir a terreiro defendê-lo, o que acontece há 33 anos, desde que iniciei essa aventura, e às vezes encontro-me na barra da defesa dessa grande conquista social, às vezes encontro-me praticamente sozinho. Mas tenho sido realmente com persistência e com coerência defensor do Serviço Nacional de Saúde. Portanto, no fundo eu sou advogado. Advocados é o que é chamado em defesa. E é nesse sentido defensor, se me permite agora, das causas nobres, da ética republicana, da defesa dos direitos humanos, enfim. Advogado é o que eu sou. Então, e pegando nessa questão do Serviço Nacional de Saúde, como é que vê neste momento os tempos de hoje, como é que vê o Serviço Nacional de Saúde, dado também as questões económicas, como é que está a ver isto tudo que está a acontecer? Vejo com preocupação, como todas as pessoas que sentem na alma as dores e as angústias do povo a que pertencem. Vejo com preocupação, não só o Serviço Nacional de Saúde, como em geral a democracia portuguesa, os direitos sociais, mas a própria democracia está em risco. Nós vivemos uma democracia que poderíamos chamar de baixa intensidade. Ainda agora, um órgão estrangeiro classificou a nossa democracia, descemos um ponto abaixo de Cabo Verde. A Cabo Verde é uma democracia, eu conheço, mas enfim, nós descemos um ponto no ranking, digamos assim, das democracias. Porque é preciso, então, que diga, a democracia tem 3 faces, ou 3 vertentes. A política, por onde começou, com a Revolução Francesa, e em Portugal com a Revolução Liberal, de 1820, a política, os direitos políticos, não é, e civis, depois a democracia económica e a democracia social, as 3 vertentes. Ora bem, a democracia política tem a ver com o exercício dos direitos políticos, o direito de votar, o direito de pensar, a liberdade de opinião, de crença, etc., e direitos civis, o acesso à propriedade, enfim. Mas depois a democracia económica tem a ver com o acesso, enfim, e com uma distribuição equitativa da riqueza produzida, o acesso a uma qualidade de vida, enfim, com dignidade, e os direitos sociais, como o direito ao ensino, o direito ao trabalho, à habitação e à saúde, têm igualmente a ver com a dignidade e com a igualdade dos direitos, que são direitos fundamentais. Ora bem, quando falha uma dessas vertentes, a democracia fica amputada. Nós corremos o risco, nós e na Europa, corremos o risco de perigar aquilo que nós chamamos o modelo social europeu, ou o Estado Social. Ou seja, que são os direitos políticos ao lado dos direitos económicos e sociais e culturais, evidentemente. Porque a crise económica e outras circunstâncias, mas há sobretudo uma onda ideológica de extrema-direita, a que alguns chamam uma economia de casino, não é? Um sistema financeiro especulativo, e de casino, é mesmo de casino. Porquê? Porque uma pessoa pode investir 1 milhão de euros em ações e pode ficar rico de um dia para o outro, ou miserável de um dia para o outro. Portanto, é a economia de casino. E não há forma, há forma, mas não vejo vontade política dos vários líderes europeus em pôr termo a esta situação, em que nós estamos cercados, quase sem saída. De um lado a espada, de outra parede, enfim, ou talvez a parede de todos os lados, e parece que não há saída. E é preciso derrubar os muros. O homem tem que encontrar a sua libertação, mais do que a liberdade. E eu vi preocupado justamente não apenas com o Serviço Nacional de Saúde, onde agora foram aumentadas as taxas moderadoras, uns casos para o dobro, noutros casos para o triplo, o que pode afastar muita gente, mesmo aqueles que têm alguns recursos, porque só estão isentos, os que tenham um rendimento inferior a 628 euros mensais, o que é muito pouco, e portanto uma pessoa que ganha 700 euros ou 800 euros é pouco, não é? E tem que pagar 20 euros numa urgência hospitalar, mais os exames que faço, que pode ir até 50 euros, e eu tenho receio que de facto muitas pessoas tenham agora mais dificuldade, ou se vejam até impedidas de acesso a cuidado de saúde. Bom, e se for assim, a democracia portuguesa fica em perigo. O Estado Social fica realmente em grande risco. E isso pode trazer consequências nefastas para a paz social. Claro. Claro que isso é uma realidade que nós não podemos fugir do que está a acontecer, não é? E que ouvimos as suas palavras no que respeita à preocupação que tem. Mas, pensando um bocadinho nas origens,
Como é que uma lei destas surge? Como é que uma pessoa que é autora constrói algo que ainda por cima é de uma dimensão enorme? Às vezes, eu tenho feito centenas, quer dizer, de conferências, colóquios e participações em congressos sobre o Serviço Nacional de Saúde há 33 anos. Não é? E agora em 2009, quando o SNS fez 30 anos, defendei por todo o país, até publiquei um livro chamado Serviço Nacional de Saúde, 30 anos de resistência. Ora bem, algumas pessoas dizem-me, tal, pai do Serviço Nacional de Saúde. E aqui há tempos eu disse isto, conto porque tem graça. E se você é o pai do Serviço Nacional de Saúde, graças a si, diz alto. Não, não é graças ao pai. Eu sou o autor da lei, responsável político, fui eu que fiz a lei. Eu mandei fazer a lei através de uma comissão, eu era Ministro dos Assuntos Sociais, portanto, assumo esta responsabilidade, sendo Primeiro-Ministro Mário Soares. Bom, mas eu não sou, posso ser o pai, em termos vulgares, mas o que tem valido o SNS não é o pai, é a mãe. E as pessoas perguntam, a mãe? Sim, é que ele tem uma mãe. A mãe do Serviço Nacional de Saúde, isso é que é importante, é a Constituição da República. Se não fosse a Constituição da República, a Constituição de 76, a Constituição de Abril, já não havia Serviço Nacional de Saúde. Ora bem, em 1975, 76, eu fui deputado constituinte, a Constituição é 2 de Abril de 76, foi objeto de várias revisões, mas conserva a data, 2 de abril, é a Constituição de Abril de 1976. Os constituintes aprovaram por unanimidade o artigo 64, que reconhecia o direito à saúde e o dever do Estado a garantir e promover, através do Serviço Nacional de Saúde, cujo modelo estava lá consignado. Bem, muitas águas foram correndo sob as pontes da história, umas claras, outras turvas. O Serviço Nacional de Saúde passou por várias vicissitudes, a Constituição foi revista, ligeiramente alterada no artigo 64, mas ainda hoje subsiste um Serviço Nacional de Saúde universal, geral e tendencialmente gratuito. E se não fosse estar escrito na Constituição, já não existia Serviço Nacional de Saúde. O Serviço Nacional de Saúde foi aprovado por uma lei, a Lei 56, de 79, de 15 de setembro. Pois logo em 82, um governo, entretanto, devo dizer, era a primeira-ministra Maria de Lourdes Pinto Silva, cujo nome eu evoco em sua homenagem, que era uma grande mulher, quem tive a honra de ser amigo, mas daqueles governos de iniciativa presidencial. Logo a seguir, em dezembro de 79, ou janeiro, houve eleições, ganhou a direita, o PSD e o CDS, fizeram uma coligação, e portanto foram eles que ficaram com a lei nas mãos. Portanto começaram, digamos, a implementar o Serviço Nacional de Saúde, ou começaram a tentar sabotar o Serviço Nacional de Saúde. E logo em 82, depois da morte de Sá Carneiro, era Primeiro-Ministro Pinto Balsemão, que aliás sou amigo, andámos juntos na tropa, e ele publicou um decreto a revogar a maior parte dos artigos da lei instituidora do Serviço Nacional de Saúde. O que valeu foi o Tribunal Constitucional que disse não, esse decreto é inconstitucional porque a Constituição prevê que tem que haver um Serviço Nacional de Saúde, você não pode revogá-lo. Pode eventualmente alterar algumas circunstâncias, enfim, mas não o pode revogar. Depois disso foram feitas várias tentativas, e não apenas por governos de direita, mas alguns do próprio PS, que tentaram descaracterizar um pouco o SNS. Sabe que a maior parte dos políticos, digo com toda a franqueza, a maior parte, não todos, mas não precisam do Serviço Nacional de Saúde. São pessoas de alta burguesia, ou média burguesia, bem, e realmente por ser políticos estão até protegidos pelo subsistema da ADSE, não vão aos hospitais públicos, em regra. Bom, eu não disse todos, disse uma parte significativa. E não estão sensibilizados para as carências da população, do povo, da grande massa do povo, incluindo a classe média, que conseguiu, de facto, através do Serviço Nacional de Saúde, alcançar um patamar de dignidade que nunca tinha alcançado. Porque é preciso saber que antes do 25 de Abril também havia hospitais e também havia pessoas que eram tratadas gratuitamente. Mas a regra era o pagamento. E só eram tratadas gratuitamente quem levasse um atestado que se chamava atestado de indigência. Imagina! Ora bem, é essa situação, pré-25 de Abril, que eu não quero voltar e que a maior parte, digamos assim, da classe política, o povo português não quer voltar. Não me venham dizer que o Serviço Nacional de Saúde não é sustentável. É sustentável. É um problema de vontade política. E tem que ser sustentável em nome da democracia, em nome dos valores humanistas,
da própria doutrina social da Igreja, dos princípios éticos da dignidade, da igualdade de direitos. E, portanto, é nesse sentido que a Constituição nos tem valido. Estas taxas moderadoras que agora foram excessivamente aumentadas, a meu ver, são inconstitucionais, porque deixaram de ser taxas moderadoras. Tendencialmente gratuito, não é? Para serem verdadeiros impostos, ou seja, fonte de financiamento. Ora, o Serviço Nacional de Saúde é gratuito, mas é no ato da prestação. O princípio do utilizador-pagador está a aparecer também agora aqui. O que acontece é que o pagamento é feito na repartição de finanças, não é feito nas unidades do SNS, nem no centro de saúde, nem nos hospitais, a não ser a taxa moderadora, que tem que ser pagamentos simbólicos. E, portanto, segundo as próprias declarações do Ministro e do Governo, eles vão obter 100 ou 150 milhões de euros e, portanto, trata-se de uma forma de financiamento que não é, de facto, a filosofia das taxas moderadoras. Portanto, o nosso modelo é este. Se o quiserem alterar, têm que alterar a Constituição. Bom, mas é isso que eles querem fazer por via indireta. Deixamos agora ao Serviço Nacional de Saúde, porque é preciso que o mundo dê muita volta. Eles podem tentar, de facto, e têm tentado, podem reduzir a sua universalidade e a sua qualidade. Se calhar vão tentar. A benefício de quem? A benefício dos grandes grupos privados que fazem da saúde um negócio. É isso que pretendem. Mas tenho confiança na capacidade mobilizadora do povo português e nas forças de esquerda, e não só, porque há muita gente de direita, nos próprios partidos do governo, que defende o SNS.